Olá. Então, podemos dizer que o tema central de um movimento de oração, o alvo é Deus quer habitar entre seu povo. Êxodo 25:8 diz assim: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Levíticos 26:11 e 12. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e não sereis uma abominação para mim. Andarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós serei o meu povo. Desde o Éden, passando pelo tabernáculo, templo, encarnação de Jesus, descida do Espírito Santo, até o Apocalipse. Toda a Bíblia é que Deus deseja habitar entre nós. Deus deseja habitar com o seu povo. O problema do tabernáculo de Moisés, ele continuava existindo o tabernáculo, mas a presença de Deus, ela já não estava mais ali. Ela havia sacerdócio, havia um ritual, havia sacrifício, havia uma estrutura, mas faltava a presença. A arca, ela estava esquecida. Ela já não tinha o seu valor. E em 1 Samuel 7, versículo 1 e 2, nós vemos que Israel chorava e buscava o Senhor, mas sem a arca. É possível ter uma estrutura religiosa, ter domínio sobre a religião, sobre a palavra, sem ter a presença. E Davi, ele entende o coração de Deus. Davi, quando se torna rei, a sua primeira decisão espiritual é: tragamos de volta a arca. Você vê em 1 Crônicas 13:3, que ele recorda que a arca foi esquecida e que não foi, que não buscamos ela nos dias de Saul, e que é a primeira coisa que ele faz como prioridade. Davi, ele deseja a presença antes do governo. Davi, ele deseja a glória antes das estratégias. Davi deseja intimidade acima das conquistas. Davi era um adorador, né? Davi era um músico, né? Deus procura esse tipo de coração, de um coração como o de Davi. O tabernáculo de Davi, ele é estabelecido. Davi não leva a arca ao tabernáculo de Moisés, que ainda existia. Ele monta algo totalmente novo e profético. 1 Crônicas 15:1. Davi preparou um lugar e armou uma tenda. No capítulo 16, versículo 4, ele estabelece levitas para celebrar, agradecer e louvar continuamente. Quais são as características, né? É uma tenda simples, ela não tem divisões, como lugar do santo, lugar do santíssimo. Ela não tem lugar como no tabernáculo de Moisés. Ela não tinha divisões. Ela era sem ritual pesado. Ela tinha presença acessível e música e adoração 24 horas. Era adoração espontânea. Nasce aqui um modelo de harpa e taça. É um harpa, louvor, e a intercessão, taça. A diferença entre o tabernáculo de Moisés e de Davi é que no tabernáculo de Moisés tinha divisões rígidas, sacrifícios constantes, sistema sacerdotal restrito, acesso limitado e enfático no ritual. No tabernáculo de Davi era simplesmente uma tenda aberta, sem limite, acesso livre, era uma arca visível, louvor e adoração contínua, acesso livre ao povo. E era enfático na a presença de Deus. Era a busca de corações adorando ao Senhor, um coração adorador, assim como era o de Davi. Moisés revela um sistema, Davi revela o coração. Por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. É um modelo profético de adoração no fim dos tempos.
E isso que é a importância de levantarmos o tabernáculo de Davi. Qual é o significado desse tabernáculo nos dias de hoje? Qual é o efeito na igreja de uma tenda, de uma oração, de arpitaça, de um movimento de oração dentro da igreja? Ela vai tornar com que as pessoas se tornem apaixonadas por Cristo, vai se tornar uma igreja apaixonada, uma igreja incendiada, uma igreja com músicas proféticas, com intercessão dia e noite, com adores sacerdotais, com a presença de Cristo se manifestando, com acesso aos céus, com a glória de Deus, com o manifestar dos dons, uma atmosfera de revelação da palavra, corações que priorizam o Senhor acima de tudo, e não é somente uma religião, mas sim com a glória de Deus, com uma igreja que ora, que intercede, um povo apaixonado, há uma transformação. É impossível não adorar o Senhor, e horas contínuas de adoração e de declaração da palavra, sem nós ficarmos parecido com ele, se tornar parecido com ele. Quanto mais tempo nós estamos em oração, intercedendo, louvando e adorando, mais parecido nós vamos ficando com o nosso Criador. Existe uma profecia sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Amós 9:11 diz: restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Atos 15, 16 e 17, Deus restaurará esse modelo para que as nações busquem o Senhor. Onde a presença, onde a oração, há uma colheita. Há uma colheita de viver um sobrenatural, há uma colheita de viver o céu aqui na terra. As orações, elas vão mover o céu. Orar a palavra é falar aquilo que já está pronto, aquilo que o Senhor criou, as promessas, os decretos, para que nós possamos invocar ao Senhor as promessas que Ele mesmo fez e declarar isso trazendo para a terra. Longe da nossa estrutura de pensamento humano ou das nossas emoções. A harpitaça, ela é a adoração do céu. As harpas são os louvores. E as taças são as orações dos santos. Davi trouxe para a terra o que já existia no céu. O que ele fez era um espelho do trono. Era a visão de Jó. O desejo central de Deus é habitar na terra. Davi percebeu que Israel tinha culto, mas não tinha presença. Muito comum nos dias de hoje. Ele decidiu restaurar a arca. O tabernáculo de Davi é a adoração pura, simples e acessível. Deus promete restaurar esse modelo no fim dos tempos. A igreja se torna um santuário vivo. O fim da história é que Deus habita novamente conosco para sempre. Em Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada com uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele nosso anseio, aquela busca, aquela saudade do Éden, ela não vai mais existir, porque nós estaremos sentindo completo. Nós estaremos novamente no lugar onde nós somos criados, lá no Jardim do Éden. Deus abençoe e até a próxima aula.